Fala rapaziada, dando continuidade à nossa brincadeira sobre o sistema imune específico ou defesas específicas, hoje a gente vai falar um pouco sobre as células T e as células B, tá? Primeiro grupo de células que nós vamos conversar, células T citotóxicas, também conhecida como TCD8, a gente já brincou um pouco de conversar sobre elas, hoje a gente volta lá para comentar como elas participam da resposta imunológica, tá? Primeira coisa, moçada, a gente vai lembrar que elas são ativadas por antígenos, antígenos endógenos, que são aqueles antígenos que o nosso próprio organismo produz, tipo proteínas virais, por exemplo, e proteínas que a gente vai chamar, na verdade, sistemas complexos, né? Sistemas complexos de histocompatibilidades, né? Chamado de MHC do tipo 1, é capaz de ativar linfócitos TCD8, né? Aqui nós temos, ó, moçada, vamos dar uma olhada aqui nessa brincadeira. Aqui a gente vai ter a representação de uma célula infectada por vírus. O que está acontecendo? Essa célula está produzindo os antígenos virais, as proteínas virais, e essas proteínas elas vão se localizar aqui, ó, no MHC de classe 1, aquele que a gente estava conversando há pouco tempo. Em determinado momento, essa proteína vai estar na superfície do MHC1 e, olha quem chegou aqui, moçada, linfócito T citotóxico, maravilhoso. Então, ele se associou com o antígeno, percebeu que aquela era uma proteína esquisita e aí, ó, moçada, induziu a célula lá a entrar em apoptose ou até mesmo, né, moçada, acabou destruindo a sua membrana plasmática. Essa é a grande atividade dos linfócitos os linfócitos TCD8, maravilha. Então eles causam a lise ou induzem a apoptose da célula-alvo. Falou? Bom, talvez as células mais importantes para nossa brincadeira aqui sejam as células apresentadoras de antígeno, né? Essas células, moçada, elas serão conhecidas como APCs e incluem as células dendríticas e os nossos queridos macrófagos, né? Células dendríticas são as principais células apresentadoras, né? São células almoçadas cheias de ramificações e que têm a função de realizar fagocitose de parasitas que tenham invadido o nosso corpinho, né? E aí, basicamente, o que acontece? A célula dendrítica fez a fagocitose da célula, do parasita, né? Apresentou o seu antígeno na superfície, perceba que eu tenho um MHC bem aqui, e esse MHC vai servir para apresentar esse antígeno a outras células de defesa, que no caso vai ser o nosso querido linfócito TCD4, que já vai chegar na parada, tá? Macrófagos também são boas células apresentadoras, né? Os macrófagos ativados, eles são bons APCs, né? Boas células apresentadoras e também bons fagócitos, né? Então aqui a gente vê a imagem de um macrófago fazendo a fagocitose de várias bactérias simultaneamente. Tá? Basicamente o que as células apresentadoras fazem é a fagocitose do parasita nas periferias do organismo, carregam esses antígenos para os tecidos linfóides, que são os linfonodos, por exemplo, onde lá se localizam as células T, que reconhecem esses antígenos. Por exemplo, um TCD4, né, moçada? Aquele que vai entrar na brincadeira, mas é agora. Olha só, moçada. Então, falando sobre as células T, agora especificamente sobre as células TCD4, a gente vai comentar que essas são células formadas nas células-tronco da medula óssea, né? As células da medula óssea originam os linfócitos T e que vão amadurecer num órgão chamado de timo. Então, aqui a gente tem a célula da medula óssea e que no final das contas ela vai formar, moçada, a célula conhecida como célula pré-T, né, ou célula T imatura, que vai migrar lá para o timo e quando chegar lá no timo ela vai ser diferenciada ou em TCD4 ou em TCD8, né? A TCD8 a gente já conhece, né? É aquela célula que reconhece antígenos, é aquela célula que reconhece, moçada, proteínas que apresentam lá que não fazem parte do organismo e acabam destruindo a célula portadora dessa proteína esquisita, né? Aqui eu tenho o TCD4, que é o camarada que nós precisamos conversar bastante, né? Bom, moçada, então as células T, como a gente estava falando, elas são estimuladas pelas células apresentadoras e acabam se diferenciando em TCD4 ou TCD8, né? Especificamente sobre o nosso querido TCD4, quando elas são ativadas, moçada, elas acabam secretando uma série de moléculas, inclusive interferons e citocinas, que induzem a ativação de outras células. E essas células são as nossas queridas células
B, também conhecidos como linfócitos B. Rafa, então quer dizer que a grande função do TCD4 é ativar o linfócito B? Basicamente, moçada, o TCD4 ele serve para ativar milhares de células de defesa, entre elas você vai ter o linfócito B, valeu? Aqui uma imagem que mostra, moçada, uma célula apresentadora de antígeno, aqui pela sigla APC, apresentando, moçada, junto com o MHC, dessa vez ó, de classe 2, para um linfócito TCD4. O TCD4 ele é sensibilizado por esse antígeno, passa por uma fase de clonagem, né? Ele vai fazer várias mitose, e à medida que esses clones são efetivados, né, são formados, eles acabam secretando uma série de substâncias, né? Principalmente lá as interleucinas. E aí o que elas vão fazer? Basicamente ela vai atuar sobre os neutrófilos e os macrófagos, né, com a defesa não específica, defesa inespecífica. Também pode estimular a atividade de células T, aquelas natural killers, né, que está relacionado, moçada, com a destruição de outras células parasitas, mas esse aqui vai ser o nosso grande lance, as células TCD4 ativando linfócitos B. E esse linfócito B, quando ativado, acaba produzindo lá os nossos queridos anticorpos. Legal, moçada? Vamos ver como é que vai funcionar essa parada, né? Vamos passar agora para conversar um pouco sobre as células B e como é que funciona a imunidade humoral, no sentido lá da produção de anticorpos, tá? Lembrando que todo linfócito B são células-tronco que são originadas na medula óssea. Todas elas já vêm equipadas, olha que legal, ó, com anticorpos, tá? Anticorpos da classe IgM, anticorpos da classe IgD, sempre lá na superfície da membrana. Esses anticorpos, moçada, eles reconhecem antígenos de forma relativamente aleatória, né? No sentido de que eu vou produzir os anticorpos aleatoriamente e cada um desses anticorpos terá afinidade com algum antígeno específico que eu não sei qual é. Quando esse antígeno chegar no nosso organismo, esse antígeno vai ligar no anticorpo do linfócito B e essa vai ser uma das etapas mais importantes para a ativação dos nossos queridos linfócitos B, tá? Então aqui é a imagem, ó, moçada, de uma célula-tronco lá na medula óssea. Lá na medula óssea você tem a formação dos linfócitos B e esses camaradas eles migram basicamente para os tecidos linfóides como o baço e especialmente lá os linfonodos e é lá onde eles vão amadurecer e aguardar a estimulação do antígeno. Tá? Aí o que acontece, moçada? Existem antígenos que são T independentes, quer dizer, o antígeno por si só já é suficiente para estimular os linfócitos B. E aí o que vai acontecer é que quando esse antígeno chega, por exemplo, no linfonodo, um linfócito B específico, que já estava lá, moçada, entre aquele monte de células, lembrando que os anticorpos são produzidos de maneira relativamente aleatória, esse antígeno ele vai se ligar especificamente a um desses linfócitos. E aí, esse linfócito B específico, ele meio que foi selecionado pelo antígeno, que apresenta lá os epítopos, né, que se repetem, que é uma característica marcante dos antígenos T independente. Rafa, e agora o que vai acontecer? Bom, moçada, o que vai acontecer é que esse linfócito que foi ativado, esse linfócito B que foi ativado, ele vai entrar numa fase de clonagem. Ele vai fazer muita mitose. Em algum momento você vai ter um exército de linfócitos B específico para esse antígeno. E aí eles vão secretar esses anticorpos de forma bastante intensa a fim de neutralizar os antígenos, como a gente já conversou na nossa videoaula passada. Agora, além dos antígenos que são considerados T independente, existem também os antígenos T dependentes, que são aqueles antígenos que, para conseguir estimular um linfócito B, ele precisa também de uma ativação do linfócito TCD4. Então, para os antígenos T dependentes, são ativados lá de repente por um linfócito T, que foi ativado previamente por um fragmento antigênico apresentado pelo MHC de classe 2 do hospedeiro. Então, foi mais ou menos assim, a célula apresentadora apresentou para o linfócito TCD4, e o TCD4 vai acabar estimulando o linfócito B
aquele linfócito B que é compatível com um determinado antígeno. Tá uma confusão, né? Vamos ver essa imaginha que vai melhorar muito para nós. Olha só, moçada, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um linfócito B específico que estava lá, bem tranquilo no linfonodo. E aí, fofinhos, chegou lá um antígeno no nosso corpício, chegou até os linfonodos e esse linfócito B, no meio de tantos outros, foi compatível, ó, especificamente o anticorpo foi compatível com o antígeno. Aí, resultado, esse linfócito B ele recebeu a primeira estimulação. Rafa, isso já é suficiente para garantir que esse linfócito B esteja ativado? Ainda não. Por quê? Porque esse antígeno ele é T dependente. Em outras palavras, eu preciso de um linfócito T para concluir a ativação. Perceba que aqui eu tenho o linfócito B, que já está previamente ativado, e aí, olha quem vai chegar agora, moçada. Quem vai chegar é um T-helper, é um TCD4, que vai terminar de ativar o linfócito B. Eu digo terminar porque o linfócito B foi ativado pela primeira vez pelo antígeno específico, e agora o TCD4 vai lá concluir essa ativação por meio da liberação de citocinas. Resultado, aquilo que antes era um linfócito B vai entrar em proliferação, muita divisão celular, mitose, e o resultado dessas mitoses é a formação de um grande exército de linfócitos B. Esse grande exército, moçada, vai acabar formando os plasmócitos, e são esses os plasmócitos os responsáveis por produzir os anticorpos que irão neutralizar aquele antígeno específico. Bom, moçada, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, muito bacana, para a gente entender como é que vai acontecer a infecção, a luta contra a infecção por seleção clonal. Aquele lance lá do linfócito B, que foi selecionado por um determinado antígeno e acabou se replicando milhares de vezes, formando um exército de linfócitos B. Valeu? Vamos ver como é que vai funcionar essa parada. Bom, ele está mostrando aí o rostinho, está mostrando a garganta, o paciente lá, ai, minha gargantinha lá, machucada de repente por uma infecção bacteriana. E isso está provocando um processo inflamatório no local. Vai lembrar dos basófilos, dos neutrófilos, são as células que chegam primeiro no local da infecção. E aí você está vendo as milhares de bactérias que estão presas na mucosa desse paciente. E você vê também a presença de proteínas na superfície dessas bactérias. Perceba que essas proteínas elas se desprendem constantemente, e elas acabam circulando ao redor do nosso organismo. Aqui a gente está com uma ampliação gigantesca, conseguindo ver detalhes da superfície. Veja você também, moçada, que próximo à garganta existem vários linfonodos. Então, mostrando aqui vários linfonodinhos. Esses aqui são os linfonodos das tonsilas, aquela famosa tonsila palatina, que a gente chama de amígdalas. Aqui é a casinha de vários linfócitos, inclusive os linfócitos B. Essa proteína, moçada, ela vai ganhar acesso na corrente sanguínea, vai chegar aos vasos linfáticos e chegará, portanto, a um linfonodo. Perceba que dentro desse linfonodo existem milhares de linfócitos, linfócitos B, cada um com um anticorpo diferente na superfície. Aqui você tem milhares de cores diferentes, representando linfócitos B diferentes, que caracteriza, portanto, os linfócitos que apresentam anticorpos diferentes na superfície. Veja a proteína chegando, portanto, moçada, nesse linfonodo. A proteína está chegando e agora ela vai começar a interagir com várias dessas células. Perceba que você tem células diferentes com anticorpos distintos, milhares e milhares de linfócitos B. E algum desses linfócitos, não é possível, mas algum desses linfócitos vai ter um anticorpo específico que vai se ligar com aquele determinado antígeno. Você vai ter pelo menos uma célula aí, que vai ser compatível lá, moçada, com um determinado antígeno. Então veja que você tem uma celulinha ali, que parece que ela já foi estimulada, Aquela célulazinha ali, ela está apresentando um comportamento diferente. Olha o que está acontecendo nela. Essa é a superfície do linfócito B. Na superfície existem os anticorpos. Olha o antígeno se ligando especificamente aos anticorpos, moçada. Olha que legal, olha o antígeno, olha os anticorpos na superfície, olha a membrana. Opa, ligou o antígeno, moçada. O que significa dizer? Que esse linfócito B ele está sendo ativado. Tudo bem, às vezes o antígeno sozinho já é suficiente para promover a ativação. Às vezes eu preciso de um linfócito TCD4 e tal, mas vamos combinar que esse linfócito B ele já foi ativado.
Então, qual é o lance a partir de agora? O lance a partir de agora é mitose, moçada. Mitose para que te quero, né? Mitose loucamente. Ela vai passar por uma fase de clonagem, né? Ela começa a se replicar. Ele vai mostrar exatamente isso aí pra gente. Olha só que legal. E ele está dizendo que em poucos dias, né, você vai ter milhares de cópias desse mesmo... Olha lá a divisão celular. Essa é a fase de clonagem, a fase que é lenta. Cada divisão celular dessa leva mais ou menos 18 horas para acontecer. Então é uma fase lenta de replicação dos linfócitos B, replicou, mas agora tem um exército daquele linfócito B específico com aquele anticorpo que se liga especificamente ao antígeno. Então agora tem um exército de anticorpos e que eles vão passar pela diferenciação em plasmócitos e agora eles já estão começando a secretar o seu anticorpo específico. Começou lá, moçada, secretar anticorpo específico, anticorpo. E aí, moçada, esse anticorpo, olha só ele sendo secretado, olha o anticorpo. Ele está sendo secretado pela superfície da membrana. Esse anticorpo agora vai cair na corrente sanguínea e em algum momento esse anticorpo vai encontrar com aquela bactéria específica. Os anticorpos se fixam na superfície da bactéria e eles vão exercer o seu papel, facilitando a destruição desse parasita, seja pela aglutinação das bactérias, seja pela facilitação da fagocitose pelos macrófagos. Olha lá o macrófago aqui, ó, já está fagocitando várias delas. Isso aumenta muito a eficiência da eliminação dessa bacterinha. Provavelmente, a partir disso, o paciente, né, essa pessoa que estava lá sofrendo bastante, agora provavelmente ela vai viver sua vida feliz porque essa bactéria foi finalmente eliminada. Valeu, moçada! Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Falou!